Desde o início, Jesus e Israel, parágrafo 1. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, mancomunaram-se para matá-lo, em virtude de certos atos por ele praticados: expulsão de demônios, perdão de pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza da lei, familiaridade com os publicanos e os pecadores públicos. Jesus pareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão demoníaca, é acusado de blasfemo e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob forma de apedrejamento. Muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus, mas ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas. São os fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus elogia alguns deles como escriba e repetidas vezes come com os fariseus. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, as formas de piedade, esmola, jejum e oração, e o hábito de dirigir-se a Deus como Pai, a centralidade do mandamento do amor de Deus e ao próximo. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito, a submissão à lei na integralidade dos seus preceitos escritos, e para os fariseus, na interpretação da tradição oral. A centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita como uma forma privilegiada. A fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha, onde apresentou a lei dada por Deus no Sinai por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido um só i ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Jesus, o Messias de Israel, portanto o maior no reino dos céus, tinha obrigação de cumprir a lei, executando-a na sua integridade, até os seus mínimos detalhes, segundo as suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei na sua integridade, sem violar-lhe o mínimo preceito. Esta é a razão pela qual em cada festa anual da transgressão da lei, com efeito a lei constitui um todo, e como recorda São Tiago, aquele que guarda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Esse princípio da integralidade, da observância da lei, não somente em sua letra, mas no seu espírito, era caro aos fariseus, tomando-o extensivo a Israel, levaram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo, esse zelo extremo que não quisesse envolver-se em uma casuística hipócrita, só podia preparar o povo para essa intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei, exclusivamente pelo justo, em lugar de todos os pecadores. O cumprimento perfeito da lei
só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, mas no fundo do coração do servo, o qual, pelo fato de trazer fielmente julgamento, se tornou a aliança do povo. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, pois a morte de Cristo aconteceu para resgatar as transgressões cometidas no regime da primeira aliança. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Com frequência argumentou na linha da interpretação rabínica da lei, mas ao mesmo tempo só podia chocar os doutores da lei, já que não comentava em propor a sua interpretação em pé de igualdade com a deles, senão que ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Nele é a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, que se faz ouvir novamente sobre o monte das bem-aventuranças. Ela não abole a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo divino a interpretação última dela. Aprendestes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Com esta mesma autoridade divina, ele desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando o sentido pedagógico dela por uma interpretação divina. Tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro. Assim declarava puros todos os alimentos. O que sai do homem é isso que se torna impuro, o torna impuro, pois é de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas. Ao dar com autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com certos doutores da lei que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar da gratidão pelos sinais divinos que acompanhavam. Isto vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes com argumentos rabínicos que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado através das curas operadas por ele. Jesus e o templo. Jesus, como profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após seu nascimento, com a idade de 12 anos, decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas do seu pai. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa, até o seu ministério público foi retimado pelas suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado do encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu pai, uma casa de oração, e se digna pelo fato de seu ato externo, ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo é por amor zeloso de seu pai. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembram-se do que está escrito: o zelo pela casa me devorará. Depois da ressurreição, ele e os apóstolos mantiveram o respeito religioso pelo templo. Contudo, no limiar da sua paixão, anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal de tempos finais que vão abrir-se com a sua própria Páscoa. Mas essa profecia, porém, foi relatada de modo deformado por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Longe de ser um sinal hostil ao templo, local onde ele administrou o essencial do seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro,
que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura, mas ainda identificou-se como o templo que apresenta-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque a sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo que manifestará a entrada de uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Amém.